Olá a todos. Eu sou o professor Dr. Everton Bezerra e hoje nós vamos conversar sobre a cinemática linear e angular. Este material é recentemente cedido pela Morgana Lunardi, doutoranda em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina. De uma forma geral, quando você pensa em cinemática, nós vamos ter uma dupla divisão dessa análise. Primeiro é a cinemática linear. Então, a gente vai tentar, nesse ponto, conceituar essa questão de cinemática entre a linear e a segunda, que é a angular. Vamos entender como é que essas variáveis ocorrem, tanto na questão linear, como no aspecto angular, e tentar também entender como vai funcionar todas essas informações na avaliação do movimento humano. Da forma angular, a ideia é você entender um pouco sobre ângulos absolutos e relativos, discutir esses cálculos e como isso pode ser aplicado, também relacionar essa informação entre linear e angular e verificar algumas aplicações frente a estudos dentro da área do movimento humano. Quando você pensa em cinemática linear, nós exatamente estamos observando a distância ou o comportamento da trajetória do corpo nesse ponto. Embora a gente possa entender que aqui eu tenho uma condição muito mais de geração para as respostas articulares, quando você olha a articulação em si, você consegue perceber a partir desse momento em que é muito mais comum eu observar as relações para os deslocamentos, pensando no deslocamento do ponto A ao ponto B, como se fosse uma análise linear, e na verdade, quando eu penso na questão do ponto aonde o indivíduo saiu, ele gerou movimentos articulares, que são movimentos angulares, para que ele pudesse atingir o ponto B, que no nosso desfecho era um movimento linear. Então, o movimento linear se dá a partir do atingir, sair de um ponto A para o ponto B, mas ele é gerado por movimentos angulares que estão diretamente ligados às articulações. Então, algo muito importante é você entender que o movimento ele ocorre num modo tridimensional, onde eu tenho uma observação do plano sagital, do plano frontal e do plano transverso. Recorde bem da aula de cinesiologia que cada um desses planos vai observar um dado tipo de movimento. Por exemplo, no plano sagital você vai ter as flexões e extensões. No plano frontal, a adução e a abdução. E no plano transverso você vai ter, de forma bem didática, as rotações. É claro que o movimento humano ele tem umas relações de combinação desses planos e muitas das vezes você vai ter flexões, embora elas entendidas no plano sagital, elas podem estar ocorrendo numa posição de plano frontal. Mas de forma mais didática, dividir em três planos e esses movimentos que eu citei agora há pouco, facilita para que você tenha uma aplicação melhor de entendimento desses movimentos. Aqui você consegue ver os eixos, os planos e como é que eles vão funcionar. Então, a partir dali você tem as coordenadas e as abscissas, o eixo x e o eixo y, e eu consigo verificar perfeitamente aqui numa ação o plano bidimensional. Se você observar apenas dois pontos, eu tenho aqui uma análise bidimensional, mas se você enxerga os três pontos, eu consigo ter ali uma análise tridimensional. Então, de forma geral, o sistema espacial de referência ele ajuda na descrição e padronização do movimento. Ele também vai ser um sistema comumente utilizado e a partir daí ele utiliza as coordenadas cartesianas e ele adota pontos de referência em três segmentos, no x, no y e no z. Quando você observa exatamente um único plano, você consegue ter a posição de cada
segmento de cada articulação a partir da relação do que ocorre no eixo Y com o eixo X. Então, esse seria o ponto de observação, seriam as coordenadas para que eu pudesse definir a posição da articulação do quadril e a partir daí eu pudesse ter uma observação para todas e qualquer articulação ou ponto corporal que eu queira entender. Muitas das vezes eu vou precisar fazer uma reconstrução de um segmento e para isso vou precisar de muitas dessas informações na reconstrução do segmento. Então, falando num ponto de vista mais conceitual, a cinemática pode ser definida como um ramo da mecânica que estuda a geometria, o padrão e a forma do movimento em relação ao tempo, sem se preocupar com suas causas. Então, um dos grandes autores da biomecânica, o Roger Enoka, afirmou isso em 2000. Já Ramil e Kutzen, em 2008, colocam ainda alguma coisa também nessa conceituação. Falam que é uma área da mecânica que trata da descrição dos componentes, não só espaciais, mas também temporais. Então, ele já coloca ali um outro ponto de observação, o temporal. Mas, Hall, em 2006, coloca assim: forma padrão ou sequência de movimentos em relação ao tempo, à aparência do movimento. Seria uma descrição espaço-temporal do movimento. Então, eu tenho uma relação entre o deslocamento e o tempo que esse deslocamento ou que essa ação ocorreu. Então, é algo que a gente vai ter bem claro nos próximos momentos para exatamente elucidar um pouco mais essas questões. Então, nesse ponto, nós podemos começar a entender um pouco mais sobre a questão da instrumentação. Então, a cinemetria é um dos métodos de investigação que nós vamos ter um detalhamento maior, mas já vai ajudar agora nessa nossa primeira aula, porque tem uma grande relação com aquilo que está sendo observado na cinemática. Vai ser um conjunto de métodos que busca medir esses parâmetros cinemáticos. E aí você vai ter essas medidas como indicadores indiretos, que vão ser obtidos a partir de imagens e cálculo de algumas variáveis que são bem conhecidas. Então, por exemplo, aonde você observa uma análise 2D, você vai estar avaliando um plano frontal e sagital, baseado na ideia de que a câmera tem que estar perpendicular ao eixo observado, e eu preciso ter uma distância satisfatória para que todos os movimentos a partir dessa análise possam ser observados, corrigindo. Vantagem da cinemetria 2D, tem um baixo custo, porque hoje, como você tem ali os celulares, você pode aplicar análises tanto qualitativas do movimento, quanto quantitativas, pensando nessa questão do 2D. E essas análises qualitativas, elas já dão um grande indício para que você possa ter um desfecho daquilo que está sendo observado. Então, é algo que é bem interessante de ser pontuado. Mas, se você quiser ter algo um pouco mais complexo, e aí vai depender do que você esteja observando, do ponto de vista clínico, o 2D te resolve bastante. Mas do ponto de vista científico, hoje você vai ter uma necessidade de ter uma análise mais profunda, o que vai com certeza aumentar aqui o custo operacional. Porque você vai precisar ter 2 câmeras ou mais e você vai precisar estar avaliando o plano transversal. Então, nesse cubo aqui, você observa que tem uma análise do plano transversal e outros que vocês conseguem observar o plano frontal e o plano sagital. Nesse esquema, você consegue ver quantas câmeras eu vou precisar, pelo menos para observar todos esses. E cada ponto precisa ser observado por pelo menos 2 câmeras, uma delas na posição mais frontal ou sagital
e a outra na posição mais transversal. Nesse modo de observação, você vai aumentar o detalhamento para que haja as informações necessárias. Então, ao observar aqui o vídeo, o vídeo não rodou aqui, mas tudo bem. Então, vamos ver como é que funciona. Primeira coisa que você vai fazer no passo a passo é marcar as zonas de interesse para a reconstrução do modelo. Então, existem algumas marcações, como vocês estão vendo aqui na boneca, para que eu possa reconstruir esse corpo. Já que o meu modelo ele vai apresentar uma captação, dependendo do tipo de câmera. Se for uma câmera dessas convencionais, você vai precisar ter marcado exatamente os pontos, no mínimo 3 pontos para reconstrução de uma articulação. Então, por exemplo, se você pega ali que avaliar o joelho, você tem que ter o centro articular do joelho marcado, pelo menos um ponto acima dele no segmento coxa e um ponto abaixo dele no segmento perna. Habitualmente as pessoas podem vir a pensar em marcar o trocânter na parte superior e o maléolo na parte inferior do joelho, porque aí você vai ter exatamente o comportamento bidimensional dessa articulação. O segundo passo é você observar a filmagem. Então aqui a gente tem o ambiente do laboratório, onde eu tenho câmeras posicionadas e estão altamente calibradas para que eu possa ter uma resposta mais direta desses pontos que anteriormente foram marcados no indivíduo a ser avaliado. Então, aí você consegue ver, o vídeo agora funcionou, então, o paciente está caminhando, ele está marcado, aqui você vai conseguir ver, e essa marcação está sendo captada por câmeras que estão aqui posicionadas, aqui no canto você consegue ver uma, e depois esse modelo vai ser reconstruído. Então, há uma transferência para o computador, depois para um software, e há uma digitalização que muitas das vezes é automatizada, o que facilita hoje, o que torna mais prático, porque de todos os métodos de investigação da biomecânica, o tempo de resposta que normalmente é mais demorado, principalmente sobre um aspecto científico, o clínico já é um pouco mais prático, mas sobre o aspecto científico é a cinemetria. Então, aqui você consegue ver como é que seria a reconstrução corporal e os softwares conseguem fazer a projeção dos segmentos a partir desses pontos de reconstrução. Então, você está vendo que aqui eu tive um ponto na crista ilíaca anterior e posterior, que quando conectada ao ponto na altura do joelho, me constrói todo o segmento coxo. Posteriormente, eu tenho o segmento perna, e eu vou precisar de pelo menos 3 pontos aqui para reconstruir o segmento pé. A partir daí, eu consigo ter uma ideia dessa variação de movimento. E eu tenho, com isso, o resultado. Mas aí vem um grande ponto. Se na avaliação cinemática é possível ter uma prática diferente ali do quanto você vai conseguir observar a partir da velocidade que o movimento é executado. Então, na aquisição de imagens, uma variável física muito importante, que é a frequência, é algo determinante para você saber o que vai conseguir observar. A pergunta é, por quê? Como é que eu tenho que entender o movimento para eu poder descobrir a frequência adequada. Então vamos lá. A caminhada, habitualmente você vai ter uma velocidade de 1 para 50. Então, é uma velocidade que é relativamente baixa quando você compara a corrida de velocidade, o beisebol, o tênis e até o golfe. Você precisaria de uma câmera com uma frequência muito mais alta. Então, essa taxa de amostragem seria o número de informações monitoradas por segundo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 25 Hz.
seriam 25 informações por segundo, ou se eu tenho 100 Hz, eu teria 100 informações por segundo. Então você percebe que a taxa de amostragem do tênis ela é necessária para que eu possa ter maior detalhamento, muito maior do que a marcha. Habitualmente o celular ele vai ter pelo menos num celular de baixo calibre 60 Hz, que é quando você está fazendo a filmagem convencional. E alguns celulares de maior potência chegam a ter um valor dobrado a isso. Seria ali 120 Hz. Então, dependendo até mesmo de um movimento esportivo, o celular já consegue fazer uma captação. Agora, movimentos com uma frequência maior, você vai ter uma perda grande nessa observação ao longo do tempo. Nesse ponto, a gente começa a ter agora a exploração de alguns conceitos. O primeiro deles, a gente pode ter ali, deslocamento. Nada mais é do que a distância percorrida da posição inicial até a posição final, e nesse caso em linha reta. Então, desse ponto aqui, no início da seta até o final, eu tenho o deslocamento. Agora, se eu quero saber a distância percorrida, pode ser que o sujeito tenha vindo aqui, bêbado, imagina, ele fez um deslocamento não linear nessa questão reta, pensando na reta. É linear, mas ele fez um desvio do ponto até chegar no outro ponto, entre os pontos. Então, nesse caso, seria a distância percorrida, que é o comprimento do trajeto desenvolvido pelo sujeito, e essa é uma grandeza escalar e pode ou não ser em linha reta. E aí você vai ter ali a soma desses deslocamentos para poder ter o quanto o sujeito no final realmente levou de distância para cumprir aquilo. Então, naquela máxima que a menor distância entre dois pontos é uma reta, é verdade, mas eu não preciso fazer uma reta para chegar entre esses dois pontos. A minha trajetória pode ser um pouco mais longa. É o que ocorre muito aí quando você está andando nas cidades não planejadas. Você normalmente vai deslocar muito mais do que se ela fosse planejada, porque normalmente ela vai ter um comportamento mais linear. Então, por exemplo, ó, se você tivesse que pensar no salto em distância, do ponto A ao ponto B seria o deslocamento, mas a distância percorrida eu teria que somar cada uma dessas distâncias, que aqui nós vamos utilizar como referência o centro de gravidade, para que você no final tivesse o quanto foi percorrido. Então, no caso, o deslocamento aqui é diferente, a distância final é diferente do que ele percorreu para atingir essa distância. E aí você vai ter, nesse caso, uma análise dupla da questão da velocidade. Então, a primeira dela é a velocidade média vetorial. Ela simplesmente vai descrever a magnitude, direção, a posição e tempo. Então, para isso, você lembra lá do ensino médio, você vai ter que ter uma posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Mas quando eu penso na velocidade média escalar, é simplesmente a distância total dividido pelo tempo gasto. Então, existe aqui uma diferença na qual você tem observações e cabe uma aplicação conforme. Aqui nós temos um exemplo bem interessante. Quando você compara dois grandes campeões do mesmo trajeto, o famoso 100 metros, a corrida mais esperada da Olimpíada ou de uma competição de atletismo, quando se fala em corridas de velocidade. Normalmente sempre a última ali do páreo no dia de competição. Vamos pegar aqui o Azafan Power e o Usain Bolt, dois grandes corredores em tempos distintos, em momentos da vida distintos, embora eles tenham corrido várias competições juntos. O Bolt e o Power tinham características bem diferentes. Se nós formos comparar aqui os primeiros 50 metros, normalmente o Bolt fazia em torno de 9,14 metros por segundo, a velocidade, e
o Asafa Power fazia em 8,99, uma diferença de 1,64%. Lembrando que 100 metros, essa diferença ela é bem significativa. Então, o Bolt era mais rápido do que o Power nesses primeiros 50 metros. Mas será que isso faria diferença com os últimos 100 metros? Melhor, os últimos 50 metros ou o restante da corrida? Quando você vê aqui a última fase dos 100 metros, o Bolt continua ainda mais rápido que o Asafa Power. Aí aumenta essa diferença de 3,94. Enquanto eles eram bem similares no início, uma diferença ali de no máximo, não chegando a 2 segundos, o Bolt consegue manter uma velocidade por muito mais tempo, quando você observa aqui, enquanto que o Asafa Power, o grande campeão dessa mesma prova, tem uma queda. E claro que isso está bem direcionado para a questão antropométrica, que já foi bem batida em relação ao Bolt, mas também pela capacidade que o Bolt tem de manter essas fibras de rápida contração o maior tempo em contração. E isso vai ter desfecho na velocidade final da prova. Mas algo interessante, a gente falou um pouco do que estava ali aplicado ali o pessoal do treinamento, mas quando eu falo na questão da saúde, o que a cinemática pode me ajudar? Então, pegando aqui o movimento mais clássico que você pode ter na relação humana, que é a marcha, a gente consegue ter algumas informações bem interessantes dessa cinemática linear. Vamos lá. Pensando na divisão do ciclo da marcha, eu tenho uma fase de apoio. Nessa fase de apoio, eu posso ter uma fase de apoio simples e eu vou ter a fase de duplo apoio, que é uma característica bem comum da marcha. E eu também tenho uma fase de balanço. É claro que a gente vai entender um pouco mais quando olha ali um segmento sendo avaliado, mas a fase de balanço, o segmento observado ele está totalmente fora ou não tem nenhum contato com. A partir daí, você vai ter forças na fase de apoio que geram uma progressão, mas você vai também ter forças que vão exigir maior controle, que são as forças verticais. Então, de forma geral, a estratégia para acomodar essa mudança de direção de velocidade ou de superfície de apoio, você vai entender como uma adaptação ao meio. Ainda assim, quando você olha na fase de balanço, esse avanço da perna seria uma progressão, enquanto o reposicionamento do membro que está lá do outro lado, aceitando ou iniciando sua fase de apoio simples, estaria responsável pelo controle. Então, ainda assim, na liberação do pé, seria uma estratégia de ter ali, evitar a queda. Então, por isso que o idoso tem uma queda muito grande, porque ele tem uma fase de balanço muito baixa e provavelmente ao transpor qualquer obstáculo, esse controle postural é perdido e a queda ocorre. Olha como fica interessante, e aqui nós vamos observar exatamente a perna de cor preta, ok? Então vamos lá. Eu começo aqui o ciclo. Então o ciclo inicia a partir do momento que o primeiro ponto do corpo toca o solo. Numa marcha convencional, esse primeiro ponto normalmente é o calcanhar. Então, nesse primeiro ponto, eu vou chamar a fase de contato inicial. A partir daí, há um deslocamento do corpo para que ele fique sobre a perna que está inicialmente apoiada. Essa fase eu vou chamar resposta à carga. Isso tudo eu estou na fase de suporte, a fase de apoio. Posteriormente, quando a perna contrária, nesse caso aqui a branca, que representa a perna esquerda, transpõe essa primeira, a perna preta, não é, que está agora na fase de apoio médio,
ela começa a ter o início do que a gente vai chamar de fase de duplo apoio. Então, exatamente nesse ponto aqui, você vai ter o duplo apoio, pensando nessa, ó, os dois pés estão em contato com o solo, desse ponto até esse ponto aqui. Então, ao final dessa fase, eu vou considerar que o indivíduo teve um passo. Então, o passo é quando a fase de apoio é simples, é completada. Quando eu entro na fase com os dois pés, eu vou chamar a fase de duplo apoio. E aí eu já estou começando a última fase, que no caso da perna preta aqui, representa a perna direita, seria o início da fase de balanço, onde eu vou ter o balanço inicial, o balanço médio e o balanço final. E tudo isso aqui, claro, tem uma conexão com os músculos, que na aula de eletromiografia, um pouco mais adiante, as pessoas vão conseguir entender melhor essa análise. Muito bem. Algo interessante para que a gente possa fechar é que um ciclo, que é esse movimento completo aqui, um ciclo da marcha, contém 2 passos. E quando eu fecho um ciclo, eu também chamo de passada. Então você consegue ver exatamente aqui essa fase, que seria o passo, e aí logo na sequência eu inicio o duplo apoio e vou para a fase de balanço. Ali, ó. Fase de balanço iniciada até chegar e iniciar um novo ciclo. Então, estima-se que 60%, perdão, você utilize para a fase de apoio e 40% da marcha para a fase de balanço. Então, esse esquema é bem interessante porque ele mostra qual o percentual que você tem em cada uma das fases. Toque do calcanhar, aplanamento ou absorção da carga, apoio médio, retirada do calcanhar, retirada dos dedos, também chamada de toe-off, aceleração, que é quando eu inicio a fase de balanço, balanço médio, e desaceleração quando eu finalizo, seria o balanço final. O que é interessante você ter ideia desses percentuais é que há uma análise qualitativa, quanti-quali, né, que seria qualitativo e quantitativo, você consegue ter ideia se o indivíduo está demorando demais em cada uma dessas subfases, e isso pode diretamente te dar uma ideia de qual grupamento muscular pode estar mais acometido por alguma situação que tenha ocorrido aí no dia a dia do sujeito. Então, para algumas medidas interessantes, normalmente um passo tem em torno de 35 a 41 centímetros e a passada de 70 a 82 centímetros. Isso vai variar pela idade e também pode variar pelo sexo. Recorda que normalmente você vai empregar de 10 a 20% na fase de apoio duplo. Então, mais informações para que você possa facilitar a tua análise quali-quantitativa. Aqui só reforçando a questão da passada, que seria o comprimento total entre o ponto iniciado pelo toque do mesmo segmento de referência, no caso aqui o pé direito, então começa lá quando o calcanhar tocou e vai até o final, onde mesmo o calcanhar voltar a tocar o solo. Aí eu teria... E o passo se dá, como eu falei anteriormente, até o início da fase de apoio duplo. Nesse ponto, nós podemos ter algumas informações adicionais. Por exemplo, a velocidade da marcha de um indivíduo jovem, ele está em torno ali de 1,46 metros por segundo, o que leva a uma cadência, que é a quantidade de passos, lembra do passo e passada, agora a gente está falando de passos,
uma quantidade em média de 112 passos por minuto, com um comprimento de 76,3. Então, nesse sujeito aqui nós temos passos largos. Porém, quando eu pego aqui e comparo homens e mulheres, os homens têm uma cadência menor do que as mulheres, exatamente pelas mudanças de comprimento que se vai ter. As mulheres precisam de muito mais passos para cumprir uma distância em 1 minuto do que os homens, que vão precisar de bem menos passos. E aí você pode se perguntar, como essa variável espaço-temporal modifica ao longo da vida? E olha que interessante. Você tem aqui em azul 5 anos, 5, 6 anos, em verde 7, 8 anos e assim por diante. 9 a 10 e adultos. Então, quando você é criança, está no início da fase da caminhada, você tem uma cadência maior, vai precisar de muito mais passos por minuto, e você tem uma passada muito menor que vai crescendo. Então você vai se tornando mais eficiente. Você vai gastar menos passos para alcançar uma distância maior, já que o seu passo vai aumentando. A passada. O mesmo vai acontecer com o passo. E, por fim, que é algo bem importante, você vai ganhar ali uma velocidade maior. E essa velocidade você vai perder a partir do momento em que a tua fase de envelhecimento inicia, dada a deterioração dos componentes neurais que estimulam a musculatura e também pela redução da massa muscular periférica, você vai ter ali uma queda significativa dessa velocidade a partir dos 60 anos, chegando a ser até de 0,15 metros por segundo a cada 10 anos. Então é realmente uma perda bem grande e você vai ficar bastante lento. Ainda assim, você consegue completar, vendo que o tempo de balanço envolve muito mais tempo no tempo de balanço, quando você é mais jovem, do que quando você é mais velho, e também isso inverte com relação ao período de apoio. Então as crianças passam muito mais tempo na fase de balanço, elas estão ainda aprendendo a andar, a se equilibrar, enquanto que o adulto já tem mais estabilidade nessa relação. Então, nesse estudo aqui com idosos e tentando entender a velocidade da marcha como um preditor, mostra aqui que entre as pessoas com 85 anos ou mais, incluindo pessoas dependentes das atividades diárias com distúrbio de demência, a velocidade normal da marcha foi um preditor independente da mortalidade por todas as causas em 5 anos. Então, olha lá, só avaliar a marcha já te dá uma resposta do que pode estar esperando o sujeito no decorrer da vida dele. Ainda assim, é possível se concluir que quando a marcha é menor ali do que 0,5, ela parece estar altamente associada com o maior nível de mortalidade em 5 anos. E a velocidade da marcha pode sim ser um indicador clínico útil do estado de saúde do envelhecimento biológico entre pessoas muito idosas. Se o indivíduo não consegue andar, já é uma prerrogativa para que ele possa ter enfermidades instaladas, dada a hipocinesia dele. Agora, é claro que quando você compara a marcha com a corrida, existem particularidades. E a primeira delas é que, enquanto a marcha apresenta um duplo apoio, a corrida apresenta uma fase aérea, na qual o indivíduo está totalmente fora do solo. Ela é relativamente curta, quando a corrida ela é numa velocidade mais baixa, e ela vai aumentar a partir do momento em que você acelera a sua velocidade. Então, algumas coisas importantes. Na marcha, a fase de apoio tem 60% e a fase de balanço 40%. E na corrida,
Ambas possuem 35%. Algumas curiosidades. Na marcha, o apoio duplo tem 10%, e na corrida, a fase aérea, já que não tem um apoio duplo, é em torno de 30%. E também eles geram velocidades diferentes. A marcha tem uma aceitação do peso e a corrida tem a absorção e a propulsão. Então, num comparativo marcha e corrida, você vai ter aqui a velocidade da marcha, no máximo ali 1,3 metros por segundo, enquanto a corrida você chega até 4 metros por segundo. O comprimento da passada, enquanto na marcha você tem no máximo 1,35 m, olha aí a corrida, você consegue fazer até 3 metros. A cadência, enquanto você tenha no máximo 118 passos por minuto, na corrida você consegue ter até 200 passos por minuto. Um número relativamente bem diferente. Numa frequência também 0,98 por segundo, enquanto no outro lá 1,38. Lembra que a frequência, aí no caso a frequência é a quantidade de vezes que ocorre isso em um segundo. A duração do ciclo muito maior na marcha, 1,02, um pouco menor na corrida. O apoio, que é o percentual do ciclo da marcha, a corrida é metade desse percentual no apoio, como eu falei. E no balanço é muito mais tempo fora, né? Você trocando a perna na marcha, na corrida, 70% contra 40% na marcha. Então, realmente a corrida, do ponto de vista de deslocamento, te proporciona alcançar distâncias muito maiores em um menor espaço de tempo. Em relação à cinemática angular, nós podemos ter agora um complemento daquilo que foi abordado na cinemática linear. O mais importante de nós observarmos aqui é que as descrições agora vão relacionar a ângulo. Então, agora, antes eu tinha uma velocidade linear, agora eu passo a ter uma velocidade angular. Antes a velocidade linear normalmente metros por segundo, agora eu vou ter uma velocidade angular em radianos por segundo, por causa que eu estou na relação de um ângulo. Muito bem, ou em graus por segundo, se você também quiser. Nesse ponto, vale destacar que os movimentos humanos são resultados, como eu falei no início, de movimentos angulares para que eu possa ter um deslocamento ou um movimento linear. Então, nesse ponto, o ângulo nada mais é do que formado por uma posição de um sistema de referência, e ele é a relação de interseção de um ponto chamado vértice. Vamos entender como é que eu poderia fazer distinção na hora de observar, e é o que você vai ver na maioria dos artigos que relacionam cinemática angular. É importante ter distinto esses dois conceitos. Um ângulo relativo é quando eu tenho um ângulo medido em relação a uma referência móvel. Então, aqui você está vendo o ângulo do cotovelo, que está sendo formado entre o segmento antebraço e o segmento braço. Por outro lado, quando eu chamo de ângulo absoluto, eu tenho uma referência fixa, que normalmente é um dos eixos cartesianos ali. Então, você está vendo aqui que eu estou utilizando o eixo X para fazer como ponto de referência, e aqui eu tenho um ângulo formado nessa situação, nessa posição, pelo segmento coxa. Então, poderia ter uma posição aqui pela questão, por exemplo, do ângulo do joelho. Se eu tivesse traçado aqui uma reta, ainda pensando no eixo X, e fizesse a medida de um ângulo a partir dessa reta, então eu teria uma medida absoluta. Mas, se eu fizesse aqui uma observação, deixa eu pegar aqui se eu pego e traço aqui uma reta, e eu vejo esse ângulo aqui formado, eu estaria aqui vendo um ângulo absoluto. Todavia,
se eu faço isso e vou apagar aqui, e agora eu pego de novo essa medida aqui e faço a medida desse ângulo aqui entre o segmento perna e o segmento coxa, eu vou ter um ângulo agora relativo. Então, isso é importante para que a gente possa entender o quanto eu tenho na relação de diferença. Isso se dá simplesmente pela informação que é passada. É importante você entender isso. Um outro ponto no qual você vai construir suas variáveis é que você agora vai ter um deslocamento angular, que descreve o movimento circular. Você está vendo aqui, ó, esse foi o deslocamento. Então, eu tenho um espaço inicial, espaço final, e a partir daí eu consigo verificar qual foi esse deslocamento. Um outro ponto importante é que eu vou ter rotações em sentido anti-horário, que eu vou chamar de rotações positivas, e a rotação no sentido horário, que eu vou chamar de rotações negativas. E é claro que, como na velocidade linear, eu vou ter a velocidade angular. Como eu falei, ó, graus por segundo é a unidade que vai indicar a forma que o corpo muda de posição dentro de um ângulo ao longo do tempo. Então, eu vou ter agora o ângulo inicial e o tempo que se levou para eu poder descobrir a velocidade angular. E assim como a velocidade linear também vai gerar a análise da aceleração, que seria a velocidade pelo tempo linear, eu também vou ter a aceleração angular, que nada mais é do que a velocidade angular pelo tempo realizado nesse movimento. Então, aí eu começo a ter algumas relações. Então, linear com angular. Quanto maior o raio entre um ponto de um corpo em rotação e o eixo de rotação, maior vai ser a distância percorrida pelo ponto durante o angular. Então, perceba aqui que eu tive um deslocamento maior do que num outro movimento que foi menor. Então, aqui eu tenho um movimento da ginástica que é o duplo mortal grupado, e aqui eu tenho o duplo mortal carpado. Então, nesse deslocamento, você vai ter diferenças conforme a característica do movimento. E aí chegamos na análise da marcha. Então, além daqueles movimentos lineares que a marcha apresenta, você também vai ter os movimentos angulares. Vamos entender um pouco. Ó, ali há uma reconstrução do segmento, tá vendo? Aí, a partir dessa avaliação, eu consigo ter esses deslocamentos segmentares que vão formar as articulações e o ângulo dessas articulações nesses movimentos. Vamos entender isso aqui. Ó, quando eu pego aqui os ângulos, eles podem ser determinados entre segmentos, lembra? Ou entre os vértices. Então, quando for entre os segmentos, é o relativo. Quando for considerado entre os vértices, seria o absoluto. Então, eu preciso entender exatamente isso para poder determinar o que cada um deles vai fazer. Então, ó, a hora de avaliar no plano sagital, eu consigo ver as extensões da flexão, no joelho também, e no tornozelo flexão plantar e dorsiflexão. Claro que se eu tenho uma análise tridimensional desse movimento, eu vou conseguir ver as rotações, a adução e a abdução, que são bem interessantes. Mas eu diria que se você não tem a capacidade de fazer essa análise tridimensional, só o fato de você analisar um dos planos, que seria o plano sagital, já vai te dar bastante informações aplicadas. Então vamos a ele, ao tal do plano sagital. Quando você olha ali o ângulo do quadril, você já começa, veja que no primeiro ponto, ó, o ângulo quadril já está em flexão. Então, a partir desse momento, nesse primeiro ponto aqui, você vai sair de flexão para uma extensão. Perceba que, olha, o quadril aqui está flexionado e ele começa a estender. A máxima extensão dele se dá quando você está iniciando aqui a fase de duplo apoio e finalizando a fase de toe-off, ou saída dos dedos. A partir daqui, ele começa uma nova
flexão para que o ciclo se inicie novamente nesse ponto aqui. Quando você observa o joelho, a flexão também ocorre, mas num nível bem menor, como você pode ver aqui. Então, eu faço primeiro uma flexão e ela aumenta um pouco, começa baixa, ela aumenta para poder eu absorver a carga. Depois, eu começo a fazer uma extensão até o ponto no qual você tem a saída do calcanhar e no início da saída dos dedos, você começa a ter já uma flexão que vai ser bem acentuada na fase de balanço. E por fim, podemos acessar aqui o comportamento do tornozelo. Perceba na primeira foto que quando você apoia o primeiro ponto, o calcanhar, essa ação é uma flexão. Então, eu tenho aqui uma flexão plantar rápida e aqui eu tenho uma ação muito grande excentricamente do tibial anterior para não haver o desabamento do pé sobre o solo. Posteriormente, essa flexão, você vai ter uma dorsiflexão grande, já que, olhando o pé de apoio, a tíbia passa sobre o calcanhar, aproximando, e aqui você vai iniciar uma fase de flexão muito grande, final, para que você haja. Primeiro é uma bem passiva, depois você tem uma ação ativa do gastrocnêmio, que aumenta mais ainda essa flexão, que vai culminar quando você inicia a fase de balanço, já que o tornozelo volta à posição de dorsiflexão. E, partindo daqui, ele sustenta para que não haja ali um contato inicial com os dos dedos do pé, desculpa, nessa questão do solo. Então, esse é o comportamento angular das três principais articulações envolvidas na marcha, pessoal. A aula precisa ser sempre acompanhada com bastante atenção e aguardo vocês num próximo encontro.